mais uma aula do módulo de estratégia do Software House de Sucesso. Vamos continuar falando sobre macroestratégia e dessa vez vamos falar sobre valores. Os valores são então os princípios que a organização vai utilizar para executar a sua missão e atingir a sua visão. Os valores eles são importantes tanto para o meio interno, para a multiplicação para os colaboradores, quanto para o meio externo, para divulgar tanto na comunidade como para os clientes. E esses valores eles são importantes para os clientes, principalmente pela mudança no perfil comportamental que eles tiveram, que esses consumidores tiveram ao longo dos anos. Hoje, as pessoas elas precisam se identificar muito mais com a marca do que necessariamente satisfazer a necessidade de um produto. Então, elas estão muito mais preocupadas com a reputação dessa marca, com os valores da marca em relação aos seus próprios valores. A gente tem isso muito claro, por exemplo, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, de empresas que divulgam que não fazem testes em animais e coisas do gênero. Então, precisa criar essa identificação com o meu consumidor, que hoje está preocupado com os valores da empresa. Então, esses consumidores eles estão preocupados com os valores da organização, do qual eles estão fazendo uma compra. Então, o estabelecimento desses valores é importante, tanto para a replicação interna quanto para a divulgação. E aqui nós temos algumas dicas para a seleção desses valores. A primeira dica, então, é não caia na armadilha de tentar colocar todos os valores do mundo dentro do teu pacote de valores organizacionais. Esses valores, então, eles precisam ser claros, eles precisam estar alinhados com a empresa. Se a gente coloca uma variedade muito grande de valores, eles acabam não fazendo sentido e perdem a importância. Um exemplo de valor intrínseco para algumas organizações e que precisa ser extrínseco para outras. O valor da ética, por exemplo. Em geral, a maioria das empresas não coloca a ética no seu combo de valores. Isso quer dizer que a empresa não é ética? Não, mas naquele contexto a ética está intrínseca. Agora, por exemplo, quando a gente fala de um escritório de advocacia, talvez colocar a ética faça sentido para eles, aquele valor diz para eles que eles não pegariam, por exemplo, casos em que eles não considerassem o réu inocente, Mas entendam que alguns valores eles fazem mais sentido serem divulgados e serem extrínsecos para algumas empresas e não faz tanto sentido para outras, O que vale é realmente analisar o seu ambiente, analisar o seu mercado e entender aquilo que tem de valor para o teu cliente que você executa, Então esse é um dos critérios pelos quais você faz a seleção dos seus valores. Falei um pouquinho sobre a quantidade, mas eu acho que vale realmente ressaltar que eles precisam ser poucos. Porque quando a gente fala de valores, ele precisa estar dentro da cultura organizacional, Eles precisam, inclusive, ser referenciados o tempo todo, eles precisam ser caracterizados de acordo com as ações da empresa, para que os colaboradores, de fato, entendam o que significam esses valores dentro da organização. E aproveitando o gancho de falar que eles precisam dar esse direcionamento para os colaboradores, eles precisam ser claros para não gerar ambiguidade. O que significa isso? Há uma empresa que tem um valor de inovação dentro do pool de valores dela. Para ela, às vezes, significa inovar dentro do mesmo mercado, dentro do mesmo produto. Para uma outra empresa, aquele valor de inovação, ele realmente extrapola esses limites e diz que inovação é em tudo que a gente faz, nos processos, nos produtos, nos serviços, dentro da organização, fora da organização, então é um valor muito mais amplo do que aquilo que fala que tem valor de inovação, mas isso significa só dentro do próprio mercado. Isso, inclusive, já puxa o gancho para a próxima dica, que às vezes é mais fácil ter um texto explicativo, faz sentido ter um texto explicativo acompanhado desses valores, tanto para a divulgação interna quanto para a própria divulgação externa. O que seria esse texto explicativo? Falando um pouquinho mais sobre o que significa aquele valor no contexto da sua empresa. Como, por exemplo, aqui dentro nós temos o valor conhecimento. Mas o que significa o valor conhecimento para a TecnoSpeed? Para a gente, o valor conhecimento está intimamente ligado a aprender mais, a repassar esse conhecimento todos os dias. Talvez o valor de conhecimento para uma outra empresa tenha alguma outra conotação, ou ele seja mais amplo, ou ele seja um pouco mais restrito. Mas então faz sentido eu ter esse texto explicativo aí como adendo para que as pessoas entendam exatamente o que eu quis dizer colocando aquele valor. Um outro ponto muito importante é que esses valores eles têm que ter coerência entre si. A gente está falando aqui um pouquinho do valor de inovação. Imagina que a gente tenha um valor de erro zero.
e tem um valor de inovação junto. Acaba ficando algo incoerente, né? Porque as pessoas elas são incentivadas a inovar, né, como valor da empresa, ao mesmo tempo que elas não podem errar. Elas têm, então, o valor de inovação, né? Ou seja, elas são incentivadas a inovar no seu ambiente de trabalho, ao mesmo tempo em que elas não podem errar. E a gente sabe, né, que a inovação está intimamente ligada a esse processo, né, de acertos e erros ao longo do caminho, né? Infelizmente, ainda a gente não consegue ser 100% assertivo no processo de inovação. Tem gente que acaba ficando incoerente ter esses dois valores presentes na mesma empresa. Então, tome cuidado para não ser incoerente.